Nenhum país da América Latina ousaria confrontar o Brasil militarmente. Não é arrogância, é matemática. Em 2026, o Brasil vai gastar mais em defesa do que todos os outros 11 países da América do Sul somados. Mais do que Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Equador, Paraguai, Guiana e Suriname, juntos. E isso é só o começo do que você vai descobrir nesse vídeo. O Global Firepower, o maior ranking militar do mundo, que avalia 145 países, colocou o Brasil na 11ª posição mundial em 2026, à frente da Alemanha, à frente de Israel, à frente do Irã. Na América Latina, o segundo colocado é a Argentina, na 33ª posição. A diferença entre o primeiro e o segundo lugar do continente é maior do que a diferença entre o primeiro e o 10º lugar no mundo. Mas como o Brasil chegou até aqui? Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. O Brasil tem fronteiras com 10 países. Nenhuma outra nação do mundo, exceto a Rússia e a China, faz divisa com tanta gente. 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território. A maior floresta tropical do planeta. O maior pré-sal do mundo. A maior reserva de água doce do globo. E uma costa atlântica de 7.500 quilômetros. Quem tem tanto a proteger, aprende cedo a se defender. A história militar do Brasil começa antes mesmo da independência. Em 1762, ainda colônia portuguesa, o país já tinha sua primeira estrutura militar, a Casa do Trem, no Rio de Janeiro. Em 1808, Dom João VI fundou a Fábrica Real de Pólvora, o embrião da maior empresa de defesa do Brasil, a Imbel, que existe até hoje. No século XIX, o Brasil enfrentou a maior guerra da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. 5 anos de conflito brutal, de 1864 a 1870, contra um inimigo que havia destruído Argentina e Uruguai antes de chegar ao Brasil. O Paraguai tinha o exército mais bem treinado e armado do continente. O Brasil venceu mesmo assim e saiu daquele conflito com uma das forças armadas mais experientes do hemisfério. No século XX, o Brasil foi o único país da América Latina a mandar soldados para lutar na Europa na Segunda Guerra Mundial. 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira combateram no norte da Itália, ao lado de americanos e britânicos, derrotando tropas da elite alemã na Batalha de Monte Castelo. Essa história forjou uma tradição militar única na América Latina, uma tradição que o Brasil carrega até hoje. Mas tradição sozinha não garante superioridade. O que realmente separa o Brasil dos seus vizinhos é uma combinação de 4 fatores que nenhum outro país do continente consegue replicar ao mesmo tempo. E é sobre eles que vamos falar agora. O orçamento militar do Brasil em 2026 é de 26 bilhões e 200 milhões de dólares. O maior da América Latina por uma margem histórica. Para você entender a dimensão desse número, vamos comparar. A Argentina investe 3 bilhões de dólares. A Colômbia, 11 bilhões. O Chile, 2 bilhões e meio. O Peru, 2 bilhões. Some tudo isso e o Brasil ainda gasta mais sozinho do que todos eles juntos. Em 2026, o Brasil vai gastar mais em defesa do que todos os outros 11 países da América do Sul combinados. Mas há um dado que poucos conhecem e que revela algo ainda mais impressionante. O Brasil investe apenas 1% do seu PIB em defesa. É um dos menores percentuais da região. Colômbia investe 3,4%. Venezuela, quando tinha recursos, chegou a 6%. O que isso significa? Que o Brasil domina militarmente a América Latina, gastando proporcionalmente menos do que seus vizinhos, porque a economia brasileira é tão maior
que mesmo 1% do PIB brasileiro supera o esforço total de todos os outros juntos. O PIB do Brasil é de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, maior do que Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela somados. Poder econômico gera poder militar, e nenhum país da América Latina chega perto do Brasil nessa equação. O segundo pilar da superioridade brasileira é o que nenhum vizinho consegue imitar: uma indústria de defesa própria, robusta e exportadora. A Imbel produz fuzis, munições e explosivos que equipam o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. O fuzil IA-2, desenvolvido e fabricado integralmente no Brasil, é exportado para a África e Ásia. A Avibras fabrica o sistema Astros II, um lançador múltiplo de foguetes capaz de atingir alvos a 300 quilômetros. Foi usado em combate real no Oriente Médio. Exércitos que nunca pisaram no Brasil compram tecnologia militar brasileira. A Taurus exporta pistolas e revólveres para mais de 40 países, incluindo os Estados Unidos. E a Embraer, a joia da coroa. O Brasil exportou 1 bilhão e 301 milhões de dólares em defesa só no primeiro semestre de 2025. 73% do recorde histórico de 2024 em apenas 6 meses. O Super Tucano foi comprado por 22 forças aéreas, acumula mais de 600 mil horas de voo e é empregado em missões de ataque leve, reconhecimento armado, vigilância de fronteiras, treinamento avançado de pilotos e combate a drones. O KC-390 Millennium, o maior avião já desenvolvido no Brasil, está sendo comprado por Portugal, Suécia, Holanda, Áustria, República Tcheca e Coreia do Sul. Países da OTAN comprando avião brasileiro. Nenhum outro país da América Latina tem isso. Nenhum exporta tecnologia militar para a Europa. Nenhum vende avião de guerra para a Coreia do Sul. Nenhum tem uma indústria de defesa capaz de competir com as maiores potências do mundo. O terceiro pilar é o arsenal. O Exército Brasileiro tem aproximadamente 220 mil militares ativos e mais de 1 milhão de reservistas, com centenas de blindados, sistemas de foguetes Astros, obuses autopropulsados M109 e helicópteros Black Hawk, Cougar e Pantera. O Brasil mantém presença constante em regiões estratégicas como a Amazônia, o Pantanal e a faixa de fronteira sul. A Marinha opera o maior poder naval da América Latina, protegendo a Amazônia Azul, uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais, ricas em petróleo e biodiversidade, e está construindo o primeiro submarino de propulsão nuclear da América Latina, o Álvaro Alberto. Quando ficar pronto, o Brasil será um dos poucos países do mundo a operar essa tecnologia. A Força Aérea está em plena modernização com os caças Gripen e a aeronave sueca de 4ª geração e meia, considerada um dos caças mais avançados do mercado mundial. Em parceria com a Embraer, o Brasil não apenas comprou o Gripen, transferiu tecnologia e vai produzir partes do avião em território nacional. Isso significa que o Brasil não depende de nenhum país estrangeiro para manter sua força aérea operacional. Fabrica os componentes, faz a manutenção e está desenvolvendo capacidade para exportar. E aqui está o paradoxo mais interessante de toda essa história. O Brasil é a maior potência militar da América Latina. Tem o maior exército, a maior marinha, a maior força aérea, o maior orçamento e a única indústria de defesa exportadora do continente. E não entra em guerra desde 1942. Isso não é fraqueza, é dissuasão. A doutrina militar brasileira é baseada num conceito chamado poder de dissuasão, ter força suficiente para que nenhum vizinho sequer cogite um conflito. E funciona. Nas últimas décadas,
Enquanto outros países da América Latina se envolveram em conflitos internos, golpes e instabilidade política, as Forças Armadas brasileiras atuaram em missões de paz da ONU no Haiti, no Líbano e na República Democrática do Congo. Exportaram segurança para o mundo em vez de importar conflito. O Brasil é o único país da região a participar de fóruns militares multilaterais com potências como EUA, França e Índia. Recentemente, Brasil e Índia assinaram acordos de cooperação em ciberdefesa e satélites de observação conjunta. Isso é protagonismo geopolítico, não o de quem ameaça, o de quem é respeitado. Vamos recapitular o que você aprendeu nesse vídeo. O Brasil é a 11ª maior potência militar do mundo. Supera a Alemanha, Israel e Irã no ranking global. É o único país da América Latina com indústria de defesa exportadora. Gasta mais em defesa do que todos os outros países da América do Sul somados. Está construindo um submarino nuclear. Tem caças de 4ª geração e vende aviões de guerra para a Europa. E faz tudo isso investindo apenas 1% do PIB em defesa. Agora imagine o que aconteceria se esse número chegasse a 2%. O Brasil não é um gigante adormecido. É uma potência que escolheu a diplomacia como primeira arma e mantém o arsenal como última. Nenhum país da América Latina chega perto. E os dados mostram que essa distância está crescendo, não diminuindo. Essa é a história do Brasil que ninguém conta nas escolas. A história de um país que construiu em silêncio uma das forças armadas mais relevantes do planeta. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre o poder militar brasileiro do que 90% dos brasileiros. E isso é só o começo. Toda semana eu trago uma história como essa, sobre o Brasil que o mundo não vê, sobre as guerras que moldaram o continente, sobre as armas e os homens por trás delas. Se você não quer perder o próximo episódio, o botão de inscrição está aqui. É de graça e leva 2 segundos. E se esse vídeo te surpreendeu com algum dado, conta nos comentários. Qual foi o número que mais te chocou? Até o próximo episódio.